Seguinte, nessa aula a gente vai continuar resolvendo o problema do poço quadrado finito, em que a gente tinha feito a solução, obtido a solução dele dentro da caixa, que só recordando, né, a gente tem esse problema aqui para poder resolver do poço quadrado finito, e a gente resolveu ele dentro da caixa. Opa, obtemos a função de onda. E agora vamos obter a solução fora da caixa, que é para o intervalo de x menor do que menos a e x maior do que a. E nesse caso, a equação de Schrödinger assume essa cara aqui, dada a presença do potencial V0. E agora, a partir daí, a gente pode definir um novo parâmetro reorganizando essa equação aqui, dessa forma como vocês podem ver, Q igual a raiz de 2m V0 menos h sobre h cortado ao quadrado, em que a partir daí a gente consegue reescrever a equação de Schrödinger simplesmente assim, psi duas linhas igual a q quadrado psi de x. Essa é uma equação tranquila de se resolver analiticamente, só que a gente vai novamente resolver usando o matemática. E usando matemática, basta a gente jogar a equação aqui dentro do DESOLVE, e a partir daí a gente tem a solução da equação diferencial, em que a matemática dá essa solução, né, como regra de substituição, algo padrão dos outputs de resolução de equações, e a partir daí então a gente tem essa combinação linear de exponenciais, em que a gente pode substituir o Q nessa equação aqui e obter a função de onda fora da caixa, né, psi-out, que é dada dessa forma aqui. E agora a gente tem três soluções para o nosso problema. Dentro, fora da caixa, à direita, e fora da caixa, à esquerda, em que estão aqui as soluções, né, dentro da caixa, a solução fora da caixa à direita, F, G, solução fora da caixa à esquerda, em que eu alterei aqui manualmente as constantes fornecidas das soluções, porque senão ia ficar tudo C1 em termos de C1 e C2. E aí eu renomeei aqui para ficar mais claro, porque são constantes diferentes para as diferentes funções de onda. Então aqui A, B, C, D, E, F e G são constantes, e para determinar os autovalores, ou seja, as autoenergias do nosso problema, a gente vai precisar impor as condições de contorno necessárias aqui do problema, que são basicamente essas daqui, ó. Psi, função de onda, é contínua, e a sua primeira derivada é contínua se o potencial não é infinito. Então, impondo essas duas condições de contorno, a gente vai conseguir encontrar as autoenergias do nosso problema, ou seja, as energias permitidas no poço de potencial. E a partir daí, antes de impor essas condições de contorno, a gente pode simplificar um pouco as expressões para o psi. De que forma? Reconhecendo que B igual a F igual a zero. Por quê? Porque se vocês forem reparar aqui, ó, B e F estão multiplicando exponenciais. Só que aqui, ó, essa é a solução fora da caixa à esquerda, certo? Fora da caixa à esquerda, o x ele é negativo, o que significa que esse argumento aqui da exponencial é positivo, de forma que, à medida que x tende ao infinito, isso daqui vai divergir. Logo, b deve ser zero. E a mesma coisa para f, porque f deve ser zero, caso contrário, esse termo aqui iria divergir. Então, dado o nosso problema, a gente tem que b igual a f igual a zero, porque psi a função de onda deve se anular quando o x ele tende ao infinito, né? De fato, por exemplo, esse termo aqui sendo zero, a gente tem que esse termo aqui vai para zero, a função de onda, né, que seria igual somente a esse termo aqui, vai para zero à medida que x tendesse ao infinito, por exemplo. E, bom, porque ia ficar 1 sobre E, né, e E tendendo ao infinito, isso aqui tenderia a zero, né, então a função de onda assim seria zero, quando x tende ao infinito nos dois casos, a direita da caixa e a esquerda da caixa. E além disso, dada a paridade do nosso potencial, ou seja, que v de x é igual a v de menos x, a gente pode dividir as autofunções em pares e ímpares. Eu não quero entrar em muitos detalhes da justificativa disso daqui, porque eu estou basicamente pegando esse problema do contexto de mecânica quântica. Então, a ideia não é trabalhar todos os detalhes aqui de mecânica quântica com vocês, é apenas mostrar como esse problema da mecânica quântica pode ser resolvido
usando o matemática. Então, para isso, obviamente, eu estou assumindo que vocês conheçam um pouco de mecânica quântica, em que, apesar de caso você não conhecer, a gente ainda assim, vocês ainda assim vão conseguir ver como que a gente pode usar a matemática para modelar esse tipo de problema. Bom, então, dito isso, dada a paridade do potencial, a gente pode dividir as autofunções em pares e ímpares, de forma que para as regiões fora da caixa, dentro da caixa, fora da caixa, dentro da caixa, a gente tem essas soluções aqui, né? Então, se ímpar, a gente tem esses termos aqui, né? E se par, a gente tem esses termos aqui. Então, basicamente, essas funções de onda. Em que, a partir dessas funções de onda, a gente pode impor as condições de contorno para essas autofunções pares e ímpares e chegar às equações transcendentais do nosso problema, em que, impondo as condições de contorno, a gente chega a essas duas equações transcendentais aqui, ó. K tangente de AK igual a Q e menos K cotangente de AK igual a Q. Lembrando que tem uma aula também que eu comento sobre equações transcendentais aqui no próprio curso do Matemática. E colocando em termos de K explicitamente, né? Lembrando que K, o que era K? K era isso aqui, né? E Q era isso daqui. Na verdade, né? Isso daqui. E aí, colocando em termos explícitos, a gente tem essas equações aqui para poder resolver. E por que elas são transcendentais? Porque não é possível resolvê-las analiticamente. E a gente vai mostrar isso usando matemática. Em que só um detalhe, ó, se vocês forem reparar, aqui ó, tem o 1 que está nomeando essa fórmula. Como é que eu fiz isso? Bom, eu vim na opção aqui ó, de inserir, aliás, de colocar a célula, né, como célula numerada. Então, aqui ó, display formula numbered. Se vocês forem ver, ó, aqui, ó, essa célula é uma célula de mostrar a fórmula numerada. Então, se a gente vem aqui no formato, no estilo, display formula numbered, a gente vai obter as fórmulas aqui numeradas. E aí, a partir do momento que eu usei esse display formula numbered nessa daqui, e eu usei nessa daqui, nessa célula também, ele reconhece que essa aqui está primeiro, que é a outra, e aí ele nomear de acordo com a ordem, né? 1, 2, e aqui é simplesmente naquele formato tradicional de input que eu tinha comentado com vocês na aula passada. E aí, beleza. Vamos tentar resolver, então, as equações transcendentais. Em que, para essa daqui, ó, a gente pode tentar usar a função solve, né, que resolve a equação transcendental, e a gente pode tentar resolver para H, que vai ser as energias do nosso problema, né? Vai passar as energias do nosso problema. E tentando resolver, a gente obtém que o solve não pode resolver esse nosso sistema, né? Então, se vocês forem ver aqui, ó, esse sistema não pode ser resolvido pelos métodos disponíveis da função solve. Aí ele fala para tentar reduce e find instance, por exemplo. Só que reduce também não vai adiantar, né? E find instance também não. De fato, se a gente avaliar aqui, ó, a gente obtém que não é possível. E se a gente fosse fazer a mesma coisa para essa equação transcendental, em termos da cotangente, também não seria possível. A partir daí, então, como é que a gente vai resolver essas nossas equações transcendentais para encontrar as nossas energias permitidas? A gente tem que recorrer a outras análises. E uma dessas análises é usar uma solução gráfica, tal qual eu já falei com vocês também na aula anterior, numa das aulas que eu mencionei sobre equações transcendentais. Eu mostrei como fazer isso explicitamente. E aí eu estou aplicando aquela ideia aqui nesse problema. Mas a partir daí, ó, no nosso caso aqui, vai ser conveniente fazer uma redefinição de parâmetros, em que eu vou redefinir esse parâmetro aqui, chamar ele de Z, redefinir esse parâmetro aqui chamando de Z0, e redefinir esse parâmetro aqui, né, chamando ele de QA. E a partir deles, sendo Z igual a KA, né, KA, sendo Z igual a KA, em que a gente tem essas duas equações aqui. A gente tem essas duas equações em termos desses novos parâmetros. De novo, eu não estou entrando em detalhes desses processos aqui não, porque a lógica não é focar novamente na resolução propriamente
entrar nos detalhes aqui das soluções. Né? Então, dito isso, né, prosseguindo, a gente tem que essas equações transcendentais 1 e 2, elas podem ser reescritas nessa forma aqui, com a introdução desses novos parâmetros que eu coloquei. Então, se vocês fizerem um exercício aí de redefinir os parâmetros, vocês vão chegar a essas equações e essas novas equações transcendentais, aqui 3 e 4, que eu também usei o display formula numbered para apresentá-las dessa forma. E aí, qual que é a ideia agora? A gente plota essa função e vê os pontos de interseção das curvas. Então, por exemplo, ó, plotando essas equações, as expressões 3 e 4, para um Z0, por exemplo, igual a 6, né? Lembrando que Z0 é isso aqui. E aí eu estou escolhendo um valor, né, para Z0 e plotando, a gente tem, ó, o quê? Eu coloco as minhas equações dentro de um plot, então aqui, ó, a gente tem raiz de Z0 ao quadrado menos Z quadrado, isso aqui, Z tangente de Z, né, porque é igual a isso aqui, e ao mesmo tempo eu tenho aqui esse mesmo raiz de Z0 ao quadrado menos Z quadrado, é também igual a menos Z cotangente de Z, então eu já coloco para plotar essas três coisas no mesmo gráfico para ver as interseções. E aí o Z eu coloco para variar de 0 a 2π, peço na legenda do gráfico, né, para ele me dar as expressões, então coloquei na opção Plot Legends, Expressions, ele vai passar as expressões, estou pedindo para ele nomear os eixos de acordo aqui com Z, f de Z, né, Z no eixo X, f de Z no eixo Y, e o Plot Range de 0 a 10. E aí fazendo isso, a gente tem aqui, ó, reparem, a nossa curva em azul, que é o raiz de Z0 menos Z quadrado, em que, lembrando, eu tenho que dar um valor numérico aqui, ó, para que esse meu gráfico ele possa ser avaliado. Isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar, mas eu estou dando esse valor numérico a Z0 aqui para que o gráfico ele possa ser avaliado, porque se fosse de forma puramente simbólica, eu não ia conseguir avaliar o meu gráfico aqui. Então, por isso que eu estou dando esse valor, em que é um valor pertinente ao problema. Mas dito isso, ó, a gente tem então a nossa curva aqui para a raiz de Z0 quadrado menos Z quadrado, em azul, e a curva para Z tangente de Z, em amarelo, e Z cotangente de Z, em verde. E aí a gente vê, ó, que aqui, ó, é uma solução da primeira equação, né, para Z tangente de Z, e essa aqui é uma solução, por exemplo, para Z cotangente de Z. Essa aqui é uma outra solução para Z tangente de Z e uma outra solução para Z cotangente de Z. Né? Então, nesse poço de potencial, a gente vai ter 4 estados ligados, ou seja, tem 4 energias permitidas no nosso poço de potencial, conforme a gente vê aqui pelo gráfico. Tem 4 soluções que são justamente dadas pela interseção aqui dos nossos gráficos. E para encontrar quais são esses valores específicos aqui, ou seja, os pontos de interseção, a gente pode usar a função do matemática findRoot, em que usando a findRoot a gente encontra as raízes da equação 3. Então aqui, ó, conforme vocês podem ver, ó, para a equação 3, que é em termos de tangente, eu estou passando para encontrar a raiz da função, e aí eu estou pedindo para encontrar, né, para a variável z, e aí aqui eu estou passando um intervalo de valores para ele procurar a raiz. Aí eu estou passando de π sobre 6 a π. De acordo com o meu gráfico aqui, esses são os pontos pertinentes que eu quero, as raízes. Né? Então, fazendo isso, ó, ele me passa aqui as duas soluções, que é 1.34, aproximadamente, que é essa daqui, ó, 1.34, e ele me passa a outra, que é 3.98, basicamente essa daqui. Então, essas são as raízes da equação encontradas por findRoot. Então, lembrando, a partir da análise gráfica, eu vou saber onde que os pontos que eu dou para findRoot procurar as soluções da minha equação para determinar a solução ali exata. E já para a equação 4,
eu estou mapeando essa função real aqui para me dar a parte real do que ele encontrar, porque se eu não fizesse isso, ó, repara, no caso da equação 4, eu só jogasse find root aqui, ele ia me dar as soluções com a parte imaginária diferente de zero. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero a parte real das soluções, né? Então eu quero a parte real, é o que eu estou interessado na energia. Então, deletando aqui, ó, eu mapeio a função que me dá a parte real de uma expressão a find root aqui. E aqui eu coloco 2, né, no map porque eu quero mapear no segundo level, né, da minha saída. E aí fazendo isso, reparem, a gente tem aqui as raízes da equação com cotangente de z, né, que é essa daqui em verde. Então essa daqui é, de acordo com find root, é 2.67, que se a gente passar o mouse a gente vê que é aproximadamente isso mesmo, 2.67, 68. Aqui a outra é 5.22. Se a gente passar o mouse aqui, é aproximadamente isso mesmo, 5.22. Então, essa é a forma da gente encontrar as raízes da equação 3 e 4. Então, a gente tem para isso, ó, esse conjunto de raízes. Então, a gente tem essas 4 raízes para aquelas 2 equações transcendentais. E, dadas essas raízes, a gente consegue encontrar as nossas respectivas energias. Por quê? Porque a gente sabe, ó, que a energia é z quadrado h cortado sobre 2am. Só que esse termo aqui é uma constante, basicamente, do nosso problema. E de forma que, então, a única coisa que a gente vai precisar vai ser das raízes que a gente obteve. Então, aqui, ó, a gente faz a mudança de notação de H para E, né, que E aqui seria a energia, e aí a gente obtém essas 4 energias aqui, de acordo com os parâmetros do meu sistema, né? Então, dado o valor aqui dessa constante, a gente vai ter, então, a primeira energia permitida, a segunda, terceira e a quarta. Então, aqui, ó, são as 4 energias permitidas para o problema do poço quadrado e finito, em que as autofunções correspondentes são essas 4 aqui, para n igual a 1, 2, 3 e 4. Essas são as 4 autofunções correspondentes a essas 4 autoenergias do meu problema. E a partir daí, então, a gente tem a solução do poço quadrado finito. Só que isso daqui é relativamente simples da gente obter, em que qual que vai ser a ideia a seguir? Vai ser generalizar esse problema aqui que a gente fez e tentar expandir um pouco o número de casos para a gente estudar mais aspectos do nosso sistema. Então, tomando como base isso aqui que a gente fez, a gente vai tentar agora expandir o número de casos que a gente vai abordar. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque senão isso aqui vai ficar muito longa. Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.